Você já tentou segurar a areia com toda a força das suas mãos? Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Há 2500 anos, um homem descobriu que isso não era apenas uma metáfora sobre a areia, era uma metáfora sobre a vida inteira e sobre por que você sofre. O apego é a raiz do sofrimento humano, não porque você não deveria se importar com nada, mas porque você está tentando fazer permanente aquilo que por natureza é impermanente. Isso não é filosofia oriental romantizada, é anatomia da dor humana. O Buda, que era um homem, não um deus, fez uma descoberta cirúrgica sobre a consciência humana. Ele mapeou a origem do sofrimento e descobriu que não era onde pensávamos que era. O problema não é que coisas ruins acontecem. O problema é que tentamos controlar aquilo que não pode ser controlado. E nesse processo, criamos nossa própria prisão mental. Vamos dissecar o apego. Não é sobre gostar de coisas. É sobre a necessidade psicológica de que as coisas sejam diferentes do que são. Você se apega quando exige que seu relacionamento seja eterno, quando exige que sua juventude não passe, quando exige que sua dor desapareça imediatamente, quando exige que as pessoas sejam quem você precisa que elas sejam. O budismo identifica o desejo e o apego como a causa raiz do sofrimento. Mas aqui está o que ninguém te explica. Apego não é amor. É medo disfarçado de amor. É a tentativa desesperada de fazer com que a vida se comporte como você precisa que ela se comporte. Mas a verdade é que a vida nunca se comporta. O Buda fez o diagnóstico mais preciso da condição humana. 4 verdades cirúrgicas que cortam através de todo o auto-engano. Primeira verdade: o sofrimento é algo natural da existência. Não é uma falha sua, é uma estrutura da realidade. Você vai sentir dor, você vai perder pessoas, você vai envelhecer, você vai morrer. Essa é a matéria-prima da existência. Segunda verdade: o desejo insaciável, a aversão e a ignorância são as raízes do sofrimento humano. Não a dor em si, mas sua relação com a dor, sua resistência, sua negação ou sua tentativa de escapar. Terceira verdade: há um caminho que leva ao fim do sofrimento, não porque a dor desaparece, mas porque você para de lutar contra a natureza da realidade. Quarta verdade: existe um conjunto de ensinamentos e práticas que ajudam os praticantes budistas a alcançar a libertação. Há um caminho prático, não é místico, é um método. Aqui está onde a maioria das pessoas se perde. Aceitação não é passividade, não é conformismo, não é aceitar injustiça ou abuso. Aceitar é parar de lutar contra a natureza da realidade, é reconhecer que certas coisas são impermanentes, que certas coisas estão fora do seu controle, que certas dores fazem parte da experiência humana. Mas isso não significa que você não vai agir. Significa que você age a partir da clareza, não do desespero. Você age a partir da sabedoria, não da resistência. A diferença é esta: o apego age para evitar a dor, a aceitação age apesar da dor. Se você ainda está aqui, é porque você reconheceu isso também. Seu cérebro foi construído para se apegar. É um mecanismo de sobrevivência. Você se apega ao que te mantém vivo, ao que te dá segurança, ao que te dá prazer.
O problema é que esse sistema primitivo não consegue distinguir entre a ameaça real e a ameaça imaginária, entre perda física e perda psicológica, entre morte literal e morte simbólica. Então você sofre pela perda de um relacionamento como se fosse uma ameaça à sua sobrevivência. Você sofre pela passagem do tempo como se fosse uma ferida física. Você sofre pela mudança como se fosse uma violência. E é aí que o apego se transforma em prisão, porque você não está mais respondendo à realidade, você está respondendo ao medo de perder a realidade. Desapego não é se tornar insensível, é se tornar fluido, é aprender a segurar as coisas como você segura a água, com firmeza suficiente para não deixar escapar por descuido, mas com leveza suficiente para não tentar controlar. A prática é simples, mas não é fácil. Toda vez que você sentir resistência, toda vez que você sentir que precisa que algo seja diferente do que é, você para, você respira e você pergunta: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, você solta, não porque não se importa, mas porque se importa o suficiente para não torturar a si mesmo com impossibilidades. E se a resposta for sim, então você age, sem drama, sem resistência, sem a energia desperdiçada da luta contra a realidade. Aqui está o paradoxo final. Quando você para de tentar controlar tudo, você ganha controle sobre a única coisa que realmente importa, sua resposta à realidade. Você descobre que pode amar sem possuir, que pode se importar sem se agarrar, pode querer sem precisar, que pode sentir dor sem criar sofrimento. O apego leva ao sofrimento. Deixe de lado o apego e o sofrimento cessa, disse Buda. E 2.500 anos depois, a neurociência e a psicologia confirmam: a ilusão do eu e o apego a um único conceito de ego afetam todos os comportamentos de uma pessoa e levam ao sofrimento. A liberdade não é conseguir tudo o que você quer, é querer apenas o que você pode ter e ter apenas o que você pode soltar. O apego é a raiz do sofrimento, mas o desapego é a raiz da liberdade. Não porque você não sente mais dor, mas porque você para de lutar contra a natureza da dor. E nesse silêncio, nessa aceitação, você encontra algo que nenhum apego pode te dar: paz real. Se isso tocou em algo real dentro de você, não é coincidência, é reconhecimento. Deixe um like, não para o algoritmo, mas para marcar que você consegue sentir verdade quando ela aparece. E se inscreva no canal, não porque você precise de mais conteúdo, mas porque você precisa de mais momentos como este, momentos onde ainda é possível encontrar silêncio em meio ao ruído. Este canal não quer sua atenção, quer sua confiança. Se este vídeo te fez pensar, então talvez você já seja parte disso, mesmo sem saber.